Paz de Cristo, amigos internautas. Eu sou o pastor Max Isene, da Igreja Soberana da Presença de Deus, que está em Brejo dos Santos, Paraíba. Eu quero chamar a atenção dos amigos da cidade de Brejo dos Santos, onde está a Igreja Soberana da Presença de Deus, pois esta mensagem que darei agora é cabível a todos vocês. Quero alertar vocês sobre a hipocrisia religiosa que diz respeito à discriminação e indiferença por parte de pessoas que se dizem de Deus, porém não são, pois são indiferentes e em alguns casos até prejudicam voluntariamente esse trabalho do Espírito Santo. Infelizmente, temos de enfrentar essa discriminação. Reflitam, amigos, como uma pessoa diz que é de Deus e discrimina ou prejudica as virtudes do Espírito Santo, que são a cura dos enfermos, a visita aos hospitais, a humildade, a fé, a assistência às pessoas carentes, desprezadas pela sociedade, a motivação, a alegria. Como uma pessoa que alega ser de Deus e ser crente discrimina e até persegue o ministério que tem as virtudes do Espírito Santo. Isso não pode existir, amigos. O lógico é, se alguém é de Deus, estará do seu lado. Do contrário, estará do lado do diabo, como Jesus Cristo afirmou em Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então Jesus Cristo falou isso. Vou parafrasear: quem não está com Jesus, está contra ele. Quem não ajuda ou favorece o trabalho de Deus, tem parte com o diabo. Amigos brejo-santenses, a Igreja Soberana da Presença de Deus vive uma fé sobrenatural e não uma fé religiosa. Como resultado, vivemos os milagres de cura e libertação de vidas. Certa vez, os religiosos da época alegavam que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Como testificamos em Mateus 12, do 28 ao 32. Eu vou ler para vocês. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o Filho de Deus? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não violentar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, gente, aqui está claro, né, a indiferença, a hipocrisia dos religiosos, a discriminação dos religiosos em relação ao trabalho de Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo, né? Jesus Cristo expulsava os demônios, curava os enfermos, e os religiosos da época alegavam que ele fazia isso
em nome de Beelzebul, em nome de Satanás, né? Então eles eram indiferentes, discriminavam o trabalho do Espírito Santo, assim como os religiosos estão discriminando, né? São indiferentes em relação ao trabalho do Espírito Santo realizado aqui em Brejo Santos através da Igreja Soberana da Presença de Deus. No versículo 28, verificamos que o milagre foi realizado pelo Espírito de Deus como indicação da presença do reino de Deus, né? Então aqui no versículo 28, Jesus disse: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então, o milagre testifica a presença do Espírito Santo. Então, os milagres são indicadores que diferenciam uma instituição religiosa meramente humana de uma instituição espiritual cujo autor é o Espírito Santo. Então, os milagres de curas, de libertações e os prodígios que ocorreram e que ocorrem no trabalho da Igreja Soberana da Presença de Deus confirmam a presença do Espírito Santo. Então é fora de cogitação que alguém diga que esse trabalho não é de Deus, pois o milagre testifica a presença de Deus. É o que diferencia uma instituição humana, religiosa, de uma instituição espiritual, cujo autor é o Espírito Santo. Então a Igreja Soberana da Presença de Deus deve ser estimada, deve ser valorizada, deve ser abençoada, porque é uma obra do Espírito Santo. Então, meus amigos, era essa a mensagem que eu devia compartilhar com vocês, né? Abram seus olhos, seus ouvidos, que o coração de vocês esteja atento em relação a esses dardos inflamados do sofisma da religiosidade, da indiferença, da discriminação, do orgulho religioso em relação a esse trabalho do Espírito Santo chamado Igreja Soberana da Presença de Deus. Eu agradeço a atenção de vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo abunde em vossos corações. Muito obrigado. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou.
chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu não tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.